Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Ontem eu estive lá na escola inaugurando, lembrando que segunda que vem eu estou aqui com vocês, aberto para todos, como já a aula inaugural comigo. Pode vir quem quiser, são 2 horas comigo direto aqui. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é as prioridades de Deus para nós. Os sonhos de Deus para nós, eles se alinham com os nossos, mas em dimensões maiores. Porque Ele sempre fala, o que você está sonhando eu quero te dar, o que você me pede eu quero te dar, mas com acréscimo. Pastor Denei está eufórico hoje, veio italiano, cadê o passaporte? Ele e a pastora Silvia, mostra aí para a gente que você está classe, meu. Tá, olha que vitória aí, igreja, olha. E o que nós entendemos com esses passaportes que ele vai viajar? O mundo. Deus não faz as coisas à toa. Está abrindo mais portas aí para o avivamento, para ele não dar trabalho, entrar onde quiser e chegar. Glória a Deus. Queridos, Deus diz que Ele quer nos dar o quê? O fim que desejais. Então os sonhos de Deus englobam os teus. O que nós estamos tratando aqui agora, estamos falando das prioridades de Deus. Porque nós baseamos a nossa prioridade pela pressão que estamos vivendo. Prioridade para nós é o desespero, Deus faz algo. Mas nem sempre a prioridade de Deus vai se alinhar com a gente. Onde é que Satanás rouba a gente? Começa a dizer que Deus não está nem aí com você, que você ora, Ele não faz. Quando na verdade você precisa amadurecer para entender as prioridades. No momento, até que Deus te dê o que você quer, que faça o que Ele quer na tua vida, Ele tem prioridades diferentes das minhas e das tuas. Em Salmo capítulo 94, nós vamos começar lendo o versículo 9, depois vamos ler alguns versículos aqui e ler, vamos lá. Salmo 94, versículo 9. A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, bom, vamos ver primeiro isso. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma mãe com o primeiro bebê, recém-nascido, primeira filhinha? Como é que ela fica? A gente conhece o cenário, não é? Ali, até te entrega a criança, mas já está tirando foto e tal, tá. Deus que te deu o poder, Deus revestiu você de poder. A pergunta é, Ele que te deu o poder, Ele tem mais poder do que você, sim ou não? Lógico. Deus te deu sabedoria, Ele sabe mais que você, sim ou não? Então, tudo que Deus te deu, Ele tem muito mais que você. Deus implantou em mim, você nos deu uma coisa chamada amor. É porque Ele tem o quê? Muito mais amor. Então você vê uma mãe em cima da criança, e a gente logo fala para esta mãe, para esse pai. Agora você entende melhor como Deus nos ama. É verdade. Então, Deus te ama muito mais do que você vê um papai e uma mamãe com o primeiro filhinho. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca tirou você da prioridade dEle. A prioridade máxima é você. Deus nunca esqueceu você. Deus nunca fez pegadinha com você. Deus nunca blefou com você. Deus nunca te fez uma promessa e voluntariamente se fez de esquecido. Isso não existe. Vamos ler agora versículos 1 e 2 no Salmo 94. Nós vamos ver que a nossa defesa sempre chega. Salmo 94, 1 e 2. Ó Senhor, Deus das vinganças. Ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Versículo 5. Esses soberbos, eles esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Aí no 9 diz, mas aquele que fez o ouvido, por acaso não está ouvindo a gente?
Aquele que formou o olho, por acaso não está vendo o que a gente está passando? Versículos 12 e 13. Bem-aventurado o homem, a mulher bem-aventurada. Bem-aventurado ele e ela, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Queridos, aqui diz que quando Deus está tratando com a gente, é porque Ele está visando a nossa salvação, está visando o eterno, está visando tudo que Ele vai entregar para nós. Deus te ama, nunca mais na tua vida duvide disso. Todo mundo diz amém aqui? Aí na tua casa fortalece o teu coração. Aqui em Salmo 94 diz que o dia desse povo, que tomou como meta principal arrebentar com a tua vida, tem gente que sai de perto de você, mas depois que sai, fala em dobro de você. Já do teu lado já falava, agora que saiu de perto, em vez de esquecer que você existe, agora falam em dobro. Você é o assunto principal. Deus diz, isso pode acontecer na família, no trabalho, nas ex-amizades, até entre crentes, lamento te dizer. Deus diz que vai arrebentar esse povo, que tomou decisão de perturbar, de esmagar a tua vida. Queridos, o dia da vingança de Deus sempre chega, e não importa se é contra demônios, contra o sistema, contra finanças, ou contra as pessoas, seres humanos. O que Deus tem para fazer pela tua defesa, Ele vai fazer. Estou te falando que Ele vai. Se demora ou não demora, e que Deus está com outras prioridades para trabalhar, mas a tua defesa vai chegar, aplaude Ele por isso. Abre tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, do versículo 2 ao 8. Vamos ler isso rapidamente. Mateus 9, versículo 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito, vendo-lhes a fé deles, das pessoas que trouxeram. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas que já estavam no cenário diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, no versículo 4, e nos interessa essa frase, conhecendo-lhes os pensamentos. O Senhor Jesus sempre soube tudo que passava na cabeça das pessoas que estavam à sua volta. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. O Senhor faz uma resposta humana. Não esqueça do lado humano do Senhor Jesus na terra. Ele era homem nascido de mulher. E aí ele fala uma frase, uma pergunta boa. Puxa, vocês me julgam, até quando tento me defender, vocês me julgam. Qual é o mais fácil dizer para um paralítico, para um senhor que não pode falhar nenhuma vez? Está perdoado ou levanta e anda? Perdoado, porque ninguém está vendo nada. Se foi, se não foi, passou batido. Agora, falar para um paralítico, levanta e anda, e se não levantar? Então ele usa uma coisa matemática humana. Puxa, o mais fácil é dizer para ele: Deus te perdoou. Não colou para eles muito. Não colou. O Senhor mostra nesse contexto, porque em seguida Ele cura ele. E não cura fazendo uma oração de 2 horas, é um só comando. Se com um só comando eu já levantava e andava, mas Ele vai e diz: você está perdoado? Ele está mostrando que a prioridade dele era perdoar o cara, e não atender a pressão. Para nós o milagre maior, a pressão. Tira ele logo daí. Mas a prioridade de Deus não é esta. A prioridade de Deus, se morrer agora, você vai para o céu.
A prioridade de Deus nesse exato momento, aí em casa que nos assiste, aqui na igreja, para a tua vida, não está coincidindo muito com o que você está pedindo para Ele. O final vai ser o que você está pedindo. E vai ser muito maior do que você está imaginando. Mas a prioridade hoje não é a tua. A prioridade de Deus para mim, para você, para esta igreja, não é a nossa. Ele está operando coisas maiores. A prioridade do Senhor que diz para este: você está perdoado. Você viu, conhecendo-lhes os pensamentos. Duas coisas ele sabia. Sabia de todos os pensamentos do paralítico. E ele sabia que justo esse paralítico está grudado ali, justo neste caso, por causa dos pecados graves que correm na mente dele. E ele sabia que iam obrigá-lo a fazer o homem andar. Então ele estava preparando um cenário. Queridos, um cenário. Vocês dão glória a Deus aqui? Em João 5, 13 e 14 diz assim. João 5, 13 e 14. Mas o que fora curado, que não é o mesmo, esse outro, não sabia quem era, porque era cego, o Senhor curou ele e não se identificou para ele. Porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui está dizendo que se certas pessoas têm amarras, ele fala para um enfermo fisicamente. Ele não está dizendo que todo caso é assim, mas tem casos que são assim. Ele pega um cego que foi curado e diz: tua cegueira era o pecado que você estava desenvolvendo no cérebro, pelos pensamentos. E se retomar isso, você vai ficar além de cego, vai ficar pior. Agora ele olha para o paralítico, justo neste caso, ele sabe que ele está grudado ali, por causa de tanta coisa que acontece dentro dele, indizível. Então ele diz: o teu maior milagre não é levantar daí, porque o que está acontecendo dentro de você vai te pôr aí em condições piores. Olha, você está perdoado, não peques mais. Todo mundo dá glória a Deus aqui. O que diz em Isaías, vou ler rápido, 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, os vossos pecados encobrem seu rosto para que não vos ouça. Abre em Josué capítulo 3, versículo 5. Aqui você vai ver uma realidade bíblica, que o Senhor conhecia ela, porque ele lia muito bem o Velho Testamento. Josué 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando o Senhor chama a consciência desse paralítico ao pecado e ao perdão de Deus, na verdade, ele não estava fazendo também nada mais do que preparando um milagre do cara. Porque ele lia os pensamentos. E ele sabia que não ia passar batido. Ele sabia que apesar do cara estar enlameado nos pecados, por isso que está grudado aí, ele sabia que eles iam forçá-lo a tirá-lo daí. Ele está preparando o cenário, ele está falando de consciência de pecado, perdão de Deus, para poder tirá-lo daí. Dá para dar glória a Deus, igreja? Em Josué capítulo 7, versículo 13, dispõe-te, Josué diz ao povo, Deus diz a Josué: santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor: há coisas condenadas no vosso meio, os vossos inimigos não podereis resistir, se não eliminardes as coisas condenadas. Queridos, vão forçar o Senhor Jesus a fazer um milagre, e diga comigo, da pressão. Muito do que pedimos para Deus, pedimos debaixo de pressão. Fomos pressionados. Pedimos uma cura porque alguém mandou uma foto e deu desespero. Pedimos um dinheiro porque alguém falou que a conta de luz, o gato do vizinho não está funcionando, ele já descobriu. Nós estamos debaixo de pressão. Mas as prioridades de Deus trabalhar não vão ser debaixo de pressão. Então o Senhor não está com toda essa pressa.
E ele prepara um milagre, ele fala de consciência de pecado. E ele diz, olha, o maior milagre que você agora precisa é ser perdoado. Só eu sei, Jesus, eu sei, Senhor Jesus, eu sei o que eu estou falando para você. Eles não sabem, mas eu conheço os pensamentos deles, eles vão me forçar a te tirar daí. Agora preparei o terreno, levanta e anda. Dá para dar glória a Deus? Dá para aplaudir esse Senhor que você serve? Queridos, que diz em Efésios 3, versículo 20? Deus quer, vai fazer, que diz lá? Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto, o que diz na tua Bíblia? Pedimos, que mais? Ele está acessando 24 horas o que você pensa. Qual é o teu interesse? O que te chama a atenção? O que mexe contigo? E que mais? Ele está com o ouvido aberto para ouvir tudo que você pede. E ele diz, eu vou fazer isso aí que está falando, mas muito mais. Então eu tenho que enfatizar aqui. O milagre que o Senhor fez com o paralítico no formato que ele trabalhou, é para o paralítico não voltar mais para aquela cadeira. Porque a minha Bíblia diz que porta que o Senhor Jesus, depois que ele abriu, ninguém fecha. Deus quer te pôr numa posição que ninguém mais te tire dali. Por isso que as prioridades dele para trabalhar o milagre não podem ser as tuas. Alguém podia ver a vida de um inocente, meu Deus do céu, José. José não fez nada de errado. E só vai de mal a pior. Então, se você olhar o operar de Deus, a pressão está aumentando em cima de José. Mas você percebe que a prioridade de José não é a prioridade de Deus. O fim de Deus é maior do que o José está pedindo. Tudo que José ia pedir era o quê? Que Deus o libertasse da escravidão. E quem sabe até lhe desse alguns camelos para ele chegar para o pai dele dizendo, olha, agora me emancipei. Você gerou um filho homem, independente. Mas o plano de Deus e o propósito era muito maior. Porém, as prioridades não eram as mesmas. Para nós, qual era a prioridade? O Senhor não vai matar a mulher de Potifar, não? O Senhor não vai dar um sonho para aquele infeliz, para ele ver que é um burro que ouve a mulher e não vai averiguar. Aliás, quando uma mulher fala para o marido, só não pergunta, é porque ele não pode saber certas coisas, e o inverso é verdadeiro. Então não caia nessa, falou que não pode perguntar, pergunte rápido. E aquele infeliz lá do marido dela não caiu como um pato lá. A prioridade de José minha, tua seria Deus, o Senhor não vai tirar uma satisfação ali, não é? Não vai entrar rasgando com esses dois? Temos outra prioridade, o Senhor não vai matar os 10 irmãos de José que venderam ele? Essa é a nossa prioridade, porque a pressão nos exige isso. Nós não viemos do céu para a terra, nós nascemos aqui. Toda a nossa vida se resume ao que vimos e ouvimos por aqui. Falamos português porque foi o idioma que nós ouvimos quando abrimos os olhos. E Deus sabe disso. Por isso que Ele não fala muita coisa para a gente. Mas a prioridade de Deus não era agora matar os irmãos de José. Não era matar Potifar e a mulherzinha dele. Não era muita coisa que rolou ali. Não era a prioridade de Deus. Quando Saul passou a perseguir Davi, a prioridade de Deus era esquematizar o Oriente Médio inteiro para receber o poder bélico de Davi. Qual Deus D minúsculo, da cambada que é lá do inferno, poderia projetar um plano desse para a gente? Não existe. Só o soberano Deus poderia arquitetar para um Davi perseguido por um Saul. Olha a miséria. Davi comendo o quê? Sobras. Vivendo no deserto da água que dá para pegar de algum poço. Pedindo para pessoas favores, sem ter feito nada de errado. Mas qual era a prioridade de Deus? Não é esquecer Davi e deixá-lo naquele problema. Porque você vê que o inimigo fica cada vez mais forte. Saul está cada vez mais forte. Davi está cada vez mais fraco. Mas não é verdade. É porque a prioridade de Deus não coincide com a nossa. Então o tempo que
Potifar, a mulher dele, e Saul desfilaram em cima dos filhos de Deus aí, como lemos em Salmo 94, era o tempo que a prioridade de Deus era outra. As pessoas que estão machucando você, se levantando contra você, tem gente no emprego que odeia a tua cara de graça, porque você nem teve o privilégio de dar bom dia para a pessoa, ela já te odeia à distância, a gente sabe disso. Tem gente que no elevador não olha para a tua cara e você se pergunta, mas que foi que eu fiz? E você não entende. Tem familiar que fez de você o assunto principal, enquanto não destruir tua vida, a vida desse ou dessa familiar não anda. Mas você diz, onde está Deus nisso? Deus está exatamente nisso. Mas a prioridade dele não é a tua. E enquanto a prioridade de Deus não é ainda chegar na reta final, eles pintam em bordo mesmo. Mas não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus é fraco. Não significa que você seja uma pessoa que Deus te chamou para ser tapete para terceiros. Porque o reino de Deus não trabalha com humilharem os filhos dele. O reino de Deus vai até o fim. Na hora da cobrança, ele vai até o fim. Então, você vai sair hoje com uma grande certeza no coração. Toda a minha causa está diante de Deus. Mas eu sei que não está na prioridade dele fazer o que eu quero agora. Eu vou esperar. Todo mundo promete esperar? Aplaude o teu Deus, aplaude. Vamos esperar. 1 Samuel, capítulo 1, 5 a 7 diz que o problema dessa coitada Ana era o próprio Deus. É chato ter que ler isso, hein? Chega até a ser chato. 1 Samuel, capítulo 1, 5 a 7, todo mundo lembra? Uma tal de Penina, o cara casou com duas, a Penina e Ana. Penina humilha Ana. Porque Penina era ruim? Não, porque o marido só queria. Ele casa com duas, mas só quer mimar Ana. Mas que palhaçada é essa? Alguém tem que dar uns tapas no ouvido desse cara. Se eu sou pai dele, eu arrebento ele publicamente. Para ele aprender educação. Então a Penina está perseguindo Ana, não é porque ela não vale nada. Deus nunca fez nada contra a Penina. Ela está sofrendo. Isso não se faz. É igual você fazer 2, 3 filhos e ficar só com um no colo. Olha que palhaçada. O que vai acontecer? Vão vender ele para os ismaelitas. Foi o que aconteceu com Jacó. Então, está aí o caso. Só que, 5 a 7. A Ana, porém, o marido dela dava porção dupla. Porque ele a amava. Olha que palhaçada. Rapaz, você casou com Penina para quê? Para ver com essa palhaçada aí que amava a Ana. Ainda mesmo que, agora olha o que você vai ler aqui. O Senhor a houvesse deixado estéril. É ruim quando o teu problema é Deus. Que mais? A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Por quê? Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia o marido dessas duas, ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Se ela está chorando e não está comendo, qual é a prioridade dela? Precisa ser uma pessoa facultária para discernir? Qual é a prioridade? E quando é que essa barriga vai crescer com uma criança dentro? Quando fala que Deus fechou a madre, queridos, Deus não fechou a madre de Ana. No original Deus tinha o plano de dar os filhos, mas não estava na prioridade agora. Então ele passa a ser o culpado dela ser estéril. Se o Senhor vai dar 5 filhos, além de um Samuel, porque não dá agora. Se Deus tem para você uma empresa têxtil, a nível não municipal, Grande São Paulo, na Bíblia vão escrever assim, porque Deus tinha te impedido de ter uma empresa têxtil. Por quê? Porque Ele podia ter te dado, Ele queria te dar, mas não era esta hora. Ana não estava, por mais que o plano não é só um filho, 6 e tem mais. O filho que eu vou te dar vai mudar a história de Israel. É quem vai ungir Davi, quem vai cuidar da água e quem vai arrebentar, chamado Samuel. E vai ter um livro para ele, aliás, 2 livros só para ele na Bíblia. Então você vê que a prioridade de Deus é outra, é muito maior.
mas também a prioridade para o momento é outra. Se Deus, eu acho que Ana deve perguntar, mas se Deus fala que me ama, se eu sou serva de Deus, se eu me guardo, se eu estou aqui, só Jesus é o meu Senhor, por que mais um ano eu tenho que passar por isso e o Senhor não faz nada? Queridos, quem falou que Deus não está fazendo nada? Só que a prioridade agora não é, Ana, você engravidar. Por quê? Porque eu não vou abrir tua madre para você engravidar só porque Penina fala um monte de bobagem para você, queridos. Deus não vai adiantar os projetos dele na nossa vida, porque temos um chefe endemoniado, um patrão endiabrado, um colega de trabalho que o sangue de Jesus tem poder, um cunhado, uma cunhada que, meu Deus, sobe até, trepam até em árvore igual a lagartixa. Deus não vai se mover, Ele não vai apressar, Ele não vai mudar. Deus é Deus e cabe a nós fazer como Davi e José fizeram, aguentar a bronca e não permitir a pressão nos enlouquecer. Todo mundo dá glória a Deus aqui. Não enlouqueça. Glória a Deus que Ana não enlouqueceu. Ela foi lá, fez o voto, Deus falou, coincidiu com o tempo que eu tenho um filho para você. Queridos, o Deus que criou o átomo no universo, Ele tem um alinhamento na agenda dele. Quando Ele fala não é hora, por mais que para você faz tempo que já tinha que ser a hora, se Ele falou que não é hora, queridos, não é hora. Há coisas que Deus já me falou para esse ministério, Ele falou, está tudo pronto, é só falta eu estralar os dedos. Sabe qual é a oração que eu faço diante do Espírito Santo? Ponho a mão nessa Bíblia para te dizer isso. Sabe o que eu faço? Como já fiz várias vezes. Senhor, seja na tua hora e não na minha, não vou ficar ansioso. Importa até no tempo, o Senhor saiu ganhando e não eu. Eu faço isso porque eu conheço o que eu estou pregando hoje para você. O plano de Deus seguido à risca só vai te dar paz para o resto da tua vida. O que Deus está querendo fazer com você vai te deixar como que insônia para o resto da tua vida e saindo daqui, eternidade direto. Aplaude Ele, por isso aplaude. Abraão, Deus falou a Abraão, vou te dar filho, eu vou te dar nações. E não estou falando Abraão só no mundo espiritual, que são os crentes que vão se converter, que vão ser teus filhos espirituais. Eu estou falando terreno, tá bom. Em Gênesis 16, Sara discerne que está na hora. Por quê? Porque Deus rejuvenesceu Abraão, mas ela não rejuvenesceu. O que ela entendeu? Agora entendi, eu não faço parte dos planos. Não é à toa que ele sempre só falou com Abraão mesmo sobre isso. Então Abraão qualquer uma serve. Então, o que Sara fez? Sara colocou que a prioridade é ter filho dentro de casa. A prioridade de Deus não era essa. Ué, mas não é a promessa? É. Eu já vi pessoa, e olha, estamos falando de gente linda. Sara era linda, Abraão era lindo. Eu já vi servo de Deus. Deus fala, vou te dar o dom de, sei lá, de curas. Ele já faz campanha de curas e milagres. Mas Deus falou, mas a prioridade, deixa Ele liberar primeiro. Aí volta aquela fagulha, aquela faísca, aí volta igual a Ana, perca de apetite, chora, não vou mais comer. E a gente tem que falar, Deus te prometeu. Ele vai fazer muito mais do que curas, Ele vai fazer milagres, vai recriar órgãos, vai ressuscitar morto. Isso já não é cura, é milagre. Mas hoje a prioridade dele não é essa. Eu passei por isso dentro de um ginásio. Dentro de um ginásio. Aqui no Vale do Paraíba. Eu estava me movendo em milagres, curas. E jejuns prolongados para chegar carregado ali, porque não tinha intercessor, não tinha nada, contava entre eu, o apóstolo e Deus só. E aí chego na frente de uma criança na cadeira de rodas, e a criança olha aquele sorriso, o Senhor me diz, não está na prioridade. Meu, o ginásio inteiro só está olhando para aquele menino. Eu entrei em crise. Aí o povo não percebe, mas a gente está brigando com Deus. Então eu continuei me movendo e fugindo da criança. E eu falando, Senhor, não está na prioridade. Sabe que eu achei que Deus estava me pregando uma peça?
Parecia pegadinha. Porque todos os outros milagres, o povo só estava olhando ali, porque o menino tinha sorriso lindo. E aí Deus viu que eu ia sair do ginásio igual a Elias, quando saiu daquela experiência que Jezabel ameaçou, que trouxe fogo, que falou: Deus, me leva, senão vou te dar muito trabalho agora. Ele sabia que eu ia entrar nessa, porque eu já pensei, não vou mais orar por cura, já que nem prioridade isso para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus me fala: volta, e anuncie para todos que não é prioridade. Então eu entendi o recado, eu peguei o menino, falei: vou levantar ele vai mexer os pés, mas eu vou terminar e ele vai sentar nessa cadeira. Aí ele levantou, levantei, ele mexeu os pés, todo mundo aplaudiu, mas ele voltou para a cadeira. O pastor que estava me acompanhando, não viajou comigo, mas me conhecia de São Paulo, me falou: posso orar por ele? Não só ora, pelo amor de Deus, descubra o que está rolando lá. Sabe o que o menino falou para ele? Não me tire dessa cadeira, senão a família vai parar de me abraçar e me dar tudo o que eu peço. Está vendo? Olha a desgraça, a desgrama que eu ia entrar. Eu ia brigar para tirar ele lá. Quem ia ficar na cadeira no lugar dele era eu depois. Porque aquilo ia virar piada. E quando o pastor falou para ele que ia ser curado, sabe como é que ele respondeu: não me tira? Chorando. Ele falou: vou orar por você, você viu que teus pés se moveram? Você já vai correr. O menino começou a chorar: não me tira daqui não. O pastor ficou confuso, pensei, quem estava confuso era eu, estava agoniado. Agora aprendi que Deus sempre tem razão. Aplaude, o teu Deus aplaude. Deus sempre tem razão. A prioridade de Deus não é a pressão que os outros exercem na gente. A prioridade de Deus não é a tua mãe que vive dizendo: por que você não saiu igual a tua irmã, uma magistrada? Essa praga tem em toda a família. Por que não saiu igual ao teu irmão, que é um não sei o quê? Sempre o outro está melhor que você. Deus não vai mudar a prioridade dele por causa disso. Cabe a você ser maduro, madura o suficiente, porque olha a seriedade do tema do dia de hoje, para não abortar teus milagres. Todos os filhos de Deus que colocaram como prioridade a pressão, caiu na incredulidade, porque Deus não cedeu. Deus não pode ceder. Deus nos fala uma parábola que não aconteceu, por isso que ele diz lá em parábola. Um filho pródigo que peça antes do tempo o que é dele, vai comer bolota, vai fazer um inferno e vai voltar arrastado, enlameado. Ele já falou essa história. Ele não vai cair nessa com você. Você não vai dar para um bebê de 5 aninhos um revólver carregado já, engatado para ele brincar só porque ele está chorando. Você não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Nosso choro e falta de apetite, igual a Ana, não vai pressionar Deus. Cabe a você e a mim entender. Se eu estou passando toda esta pressão e Deus não fez nada, é porque a prioridade dele para o milagre vai ser muito maior do que simplesmente Deus resolver este problema em questão. Aplaude ele por isso em nome de Jesus. Em Gênesis 17, 1-4, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra. E Deus lhe falou. Abraão viu com que calibre de Deus que ele está lidando. Quanto a mim, Deus disse para Abraão, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão se prostra, porque acabou de cair a ficha dele. Deus é muito mais soberano do que a pressão que Sara fez no meu ouvido, do que os pensamentos que eu tive. Você reparou a frase que Deus disse para Abraão em Gênesis 7:1? Eu sou o Deus todo o quê? Eu precisava, eu que te rejuvenesci e te dei o poder de gerar filho novamente. Eu precisava de maracutaia tua para te dar filho. Dá para dar glória a Deus aqui? Deus falando para Abraão, eu tenho todo o poder para rejuvenescer você. Eu voltei o relógio na tua vida, isso é impossível. Você já estudou cientificamente o rejuvenescimento?
Não estude. Eu estou te pedindo para não fazer isso. Não estude. Tua fé vai parar no chinelo. E na hora que chegar para Deus te rejuvenescer, de fato, aqui você não vai conseguir. Vai formar um bloqueio. Quando você vê o desgaste de bilhões de células no corpo humano cada dia. É impossível alguém rejuvenescer. E Deus, Abraão, nem para Abraão ele explicou isso. Isso que me fascina no caráter de Deus. Deus fala poucas palavras, mas quando você vai destrinchá-las, você dá uma enciclopédia. Abraão, tive poder para rejuvenescer você, para você fazer uma maracutaia. Eu preciso que você faça uma maracutaia para gerar Ismael. E um tal de Haleu ainda, que é Moá, precisava dessa maracutaia. Não precisava. Gerou um filho ilegítimo. Olha a dor de cabeça causa até o dia de hoje. A mesma coisa Deus está falando para nós. Abraão, a minha prioridade era Sara aos 99 anos teus, eu rejuvenescê-la e te dar filho. Minha prioridade era alinhar o universo para você ser o pai dele. E esse é alinhamento porque Deus respeita as leis físicas que Ele criou na terra. Não existe toque de mágica com Deus na terra, queridos. Operar de Deus na terra nunca vai envolver abracadabra. Passou, existiu, não. Ele respeita as leis físicas, ele trabalha dentro de leis físicas que ele mesmo criou. Então ele diz a Abraão, eu estava alinhando o céu para que tua descendência seja como ele. Estava alinhando a terra para você ser o pai dela daqui pela frente. E você vai, volto, entre aspas, volto aqui, encontro você dormindo com uma escrava, um filho dela no colo, e diz que é o de Sara. Olha que loucura. Não deixem política afundar a sua fé. O que Deus está fazendo na tua vida não depende de nenhum político. Não deixem índices, pesquisas financeiras, tendência mercantil mexer com a tua cabeça. Tudo que Deus está fazendo na tua vida nunca dependeu disso, igreja. Ah, mas o dólar que subiu, mas de repente despencou. Tua vida não vai mudar se o dólar virar R$1. Não vai, estou te falando que não vai mudar. Os demônios que roubam com dólar a 5, roubam com dólar a 1, vai por mim. Tudo que Deus está fazendo na tua vida está dependendo de um alinhamento. E a prioridade de Deus no momento é fazer o melhor por você. Aplaude Ele em nome de Jesus. Quem quer depender toda a sua vida do Senhor Jesus, levante a mão, apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Aí em casa, põe a mão no coração, diga comigo, Senhor Jesus, a minha decisão está tomada. Diante da tua palavra, eu peço perdão. Se de alguma forma permitir a pressão gerar incredulidade em mim, se duvidei do Senhor, peço perdão se fiz o que não devia, se falei o que não devia. Amado Espírito Santo, peço perdão se permiti a pressão me afastar do Senhor, afetar a nossa comunhão, minha vida de oração. Principalmente peço perdão pelos pecados que me afastavam do Senhor. Mas hoje estou de volta. Sobre os meus pés, eu estou de pé, porque creio em Ti de todo o meu coração. Eu renuncio a todos os pensamentos gerados pela pressão. E hoje alinho o meu coração com a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai Celestial, eu creio em Ti. Toda a minha vida está nas Tuas mãos. Eu confio no Senhor. Última frase, diga, amado Espírito Santo, me mantenha de pé. Cuide de mim, para que eu entenda as prioridades de Deus na minha vida. Confiante no Senhor, de todo o meu coração.
Amém. Nós vamos orar 3 minutos, queridos, como sempre fazemos. Coloque agora, nesses 3 minutos, tudo que você ouviu na pregação. Ponha diante de Deus. Fale com Ele. Abra teu coração para Ele. Eu vou me calar, vou te dar esses 3 minutos. Canta isso, povo do Senhor, canta. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. E muito em breve vai. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para sempre. Amém e amém. Aplaude o teu Deus, aplaude, igreja.